Até 6,5 bilhões de reais. Esse é o tamanho do socorro ao BRB, o banco do seu governo aqui do Distrito Federal. E a pergunta que vale a pena fazer é só uma: para onde vai o seu dinheiro? Vou te explicar em uma frase com a fonte aí já na tela. No dia 28 de maio, o ministro Luiz Fux, do STF, homologou um acordo que permite ao BRB pegar um empréstimo de até 6,5 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos, que é um fundo dos próprios bancos. A União não entra com dinheiro até então. E por que o banco precisa disso? Porque ele comprou carteiras podres de créditos do Banco Master, pelo número que o próprio BRB aponta como aproximadamente de 8,8 bilhões de reais. Ou seja, em um bom português, o banco do nosso governo entrou numa enrascada total e agora precisa de socorro bilionário. Agora, presta atenção, porque é aqui que a conta encosta em você. Em troca de poder fazer toda essa operação, o DF assumiu um ajuste fiscal. Está escrito proibição de novos concursos, limite de reajuste de salário e nada de criar cargo que aumente despesa. Isso vale até o empréstimo ser quitado. Quem sente isso? O servidor de Brasília, o concurseiro que estuda há anos, o serviço público que você usa, o banco comprou um problema e a conta do aperto chega no funcionalismo do DF. Quadro, o DF na conta, meus amigos. 6,5 bilhões. Para você ter ideia, é mais do que muita secretaria inteira gasta em um ano aqui do DF. E a garantia que o DF deu são recursos do Fundo de Participação, o FPE e o FPM, que é dinheiro que vem para Brasília. Se der errado, é de lá que vai sair o pagamento. E o que ninguém quer dizer em voz alta: o empréstimo tem juros. E na Câmara Legislativa, o deputado Gabriel Magno questionou o valor final e estimou que com juros a dívida pode chegar a cerca de 20 bilhões de reais. E sabe o que o secretário de Economia respondeu quando perguntaram o custo total? Chamou os números de valores mandrakes. Quer dizer, nem o governo coloca na mesa com clareza quanto isso vai custar de verdade para o contribuinte. E o que aconteceu na Câmara Legislativa? A votação foi adiada, faltou quórum, sobraram 7 deputados no plenário. Até os deputados da base do governo recusaram e pediram as garantias por escrito, com medo de repetir o desgaste do caso do Banco Master, que eles deram cheque em branco, lembra? E aqui eu falo como professor e advogado que sou. Dinheiro público pede pergunta antes de assinatura. Quais os juros exatos? Quem responde se der errado? Qual o custo final para o contribuinte do DF? Isso não é ataque, é o mínimo que qualquer cidadão deveria poder exigir sobre o próprio dinheiro. E quando nem a base quer assinar sem ver a conta, o recado é muito claro. E eu dou aqui o outro lado da moeda, porque a análise séria faz isso. O BRB afirma que é uma solução consensual para a operação. E o governo argumenta que o banco é estratégico, porque paga servidor, opera programa social e administra recursos públicos. Isso tudo é verdade. E por isso mesmo, a pergunta importa ainda mais. Quando o banco é tão importante cuidar de para onde vai o dinheiro dele, é cuidar de você. Para onde vai o seu dinheiro? É uma pergunta que você merece ver respondida. No Direito com Eric, eu argumento e acompanho todas essas pautas do BRB, voto a voto, com os documentos e matérias na tela, sem grito, sem firula. Às vezes eu dou uma alterada, mas de revolta. E se você é do Distrito Federal e quer entender para onde vai o seu imposto, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todo dia, às 18 horas, eu trago o que aconteceu com a base. Como eu digo sempre, para você ficar atento, aqui no DF, vem comigo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.